Queridos irmãos, que possamos estar com o nosso coração tranquilizado por estarmos reunidos em nome de Jesus, certamente ligados ao nosso Mestre, a gente fica pacificado. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Roteiro, e a lição que nos cabe hoje é a lição número 18, que tem o título de Evangelho e Exclusivismo. Nós vimos que nesse livro, depois de fazer vários comentários sobre diferentes assuntos do homem no planeta Terra, falando do corpo, da realidade espiritual, do próprio planeta como educandário, das religiões, dos desenvolvimentos do conhecimento, da sociedade, ele chega no Evangelho de Jesus. E depois ele então faz vários comentários do Evangelho e alguns temas relacionados que foram sendo modificados pela presença do Evangelho em nossa vida. Então, a lição que a gente tinha lido anteriormente, ele falou sobre Evangelho e trabalho. E hoje, a lição é Evangelho e exclusivismo. Nós vamos ver um pouco do que a gente tem feito com o Evangelho que Jesus nos deixou, não é? Muito interessante essa lição. Começa o Emmanuel dizendo o seguinte: quase todos os santuários religiosos divididos entre si na esfera dogmática, isolam-se indebitamente disputando privilégios e primazias. É curioso isso, né? Começar com essa frase. Jesus veio ter conosco há 2000 anos, com seu exemplo, com atitudes e ensinamentos, ele nos deixou um legado espiritual para sempre. E nós, ainda por dificuldade de entendimento, transformamos esse legado em instrumento de controle uns sobre os outros. Instrumento de poder, instrumento de vaidade, instrumento de orgulho, esquecendo a máxima, não é, a lei áurea que Jesus coloca em todos os seus ensinamentos, que é amar o próximo como a si mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas. Então, se a gente aprendesse a amar o próximo como a si mesmo, não faz sentido as religiões que pregam esse ensinamento de Jesus serem exclusivistas, não é? É um desvio da direção mais importante que Jesus nos deixou. Mas vamos ver como é que ele comenta isso. E até mesmo nos círculos da atividade cristã, o espírito de exclusivismo tem dominado grupos de escola desde os primeiros séculos de sua constituição. Em nome do Cristo, muitas vezes a tirania política e o despotismo intelectual organizaram guerras, atearam fogueiras, incentivaram a perseguição e entronizaram a morte. Pretendendo representar o Mestre, que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, o imperador Focas estabelece o papado em 607 da nossa era, exalçando a vaidade romana. Quer dizer, foi uma atividade, uma atitude que não tinha quase nada de religião. Era mais um impositivo político de interesse do que qualquer outra coisa. Supondo agir na condição de seus defensores, Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa organizam em 1096 um exército de 500.000 homens e estimulam conflitos sangrentos
combatendo pela reivindicação de terras e relíquias que recordam a divina passagem de Jesus pela terra. Começam aí as cruzadas. Depois nós vamos fazer uma análise disso com a nossa própria participação. Acreditando preservar-lhes os princípios salvadores, Gregório IX, em 1231, 2 séculos depois, consolida o Tribunal da Inquisição, adensando a sombra e fortalecendo criminosas flagelações no campo da fé religiosa. Convictos de garantir-lhe a doutrina, os sacerdotes punem com o suplício e com a morte valorosos pioneiros do progresso planetário, quais sejam Giordano Bruno, João Hus. Semelhantes violências, todavia, não passam de manifestações do espírito belicoso que preside às inquietações humanas. Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. Afirma não haver nascido para destruir a lei antiga, mas para dar-lhe fiel cumprimento. Não hostiliza senão a perversidade deliberada. Não guerreia, não condena, não critica, combate o mal socorrendo-lhe as vítimas. Dá-se a todos, ensina com paciência e bondade o caminho real da redenção. Começa o ministério da palavra conversando com os doutores do templo e termina o apostolado palestrando com os ladrões que foram crucificados junto com ele. A ninguém desdenha e os transviados infelizes lhe merecem mais calorosa atenção. Prepara o espírito dos pecadores para os grandes cometimentos do Evangelho, com admirável confiança e profunda bondade, sem exigir-lhes qualquer atestado de pureza racial. Auxilia mulheres desventuradas, com serenidade e desassombro, em contraposição com os preconceitos do tempo, trazendo-as de novo à dignidade feminina. Não busca títulos, e sim inclina-se atencioso para os corações. Nicodemos, o mestre de Israel, e Bartimeu, o cego desprezado, recebem dele, de Jesus, a mesma expressão afetiva. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação da Boa Nova. O isolacionismo orgulhoso na esfera cristã é simples criação humana, fadado naturalmente a desaparecer, porque na realidade nenhuma doutrina quanto o cristianismo trouxe até agora ao mundo atormentado e dividido os elos de amor e luz da verdadeira solidariedade. Essa é uma lição interessante, mostrando para nós, fazendo um pouco de digressão histórica, como nós temos recebido, desde muitos e muitos séculos, lições espirituais para nos melhorar, e nós transformamos esses tesouros em espada de divisão. Ainda hoje, infelizmente, as religiões não se confraternizam. Houve já tentativas várias, inclusive de papas fazendo concílio, tentando organizar um maior entendimento entre as religiões, e isso não frutifica, porque nós ainda não entendemos o verdadeiro significado do que é ser filho do Criador. Simples assim. Nenhum de nós se fez a si mesmo. Todos nós somos filhos, criaturas divinas, porque Deus é que nos cria. Se nós somos criaturas divinas, saídas da vontade, da inteligência suprema do universo,
Isso significa que nós somos solidários uns com os outros, irmãos uns dos outros. E nada, nenhuma atividade humana a rigor, muito menos a religião, deveria fazer com que nós criássemos grupamentos litigiosos uns com os outros. Mas ainda é assim. Nós não aprendemos que para que nós cresçamos, nós não precisamos diminuir ninguém à nossa volta. Mas a gente é assim. A gente ainda acha que para falar das coisas boas que a gente faz, a gente precisa denegrir os outros que não fazem. É exatamente aquela passagem de Jesus que ele nos lembra quando as pessoas se dirigem ao templo para orar. Não é? Então, o fariseu se põe de pé, bate no peito e diz: eu cumpro todos os mandamentos da religião, não é? Dou o dízimo, faço isso, faço aquilo, e não sou igual a esse publicano, que tinha um publicano ali do lado dele, não é? Que não cumpre as coisas da religião. E o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tenha piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus então diz: olha, das duas orações, a do publicano é mais justa. Mas é mais justa ainda a posição da viúva simples e humilde, que tira do seu próprio recurso de alimento e cede um óbolo para o templo, para ajudar as pessoas que precisavam mais do que ela. Mas a gente ainda pode lembrar daquele que não aparece, que limpava o templo e dava o seu próprio trabalho em benefício das coisas espirituais. Nós somos irmãos e não precisamos de nenhum tipo de atitude semelhante. Se uma doutrina é mais esclarecedora do que outra, não se preocupe, porque se ela é esclarecedora, ela vai chegar com esse esclarecimento a todas as pessoas que precisarem. Nós, a rigor, não precisamos fazer proselitismo de religião alguma. Aliás, é o que Jesus faz. Jesus não pregou religião. Ele veio para dizer que ele não ia violar nenhuma das leis eternas, que ele ia dar cumprimento a essas leis. Ora, se uma dada estrutura religiosa contém com mais claridade a interpretação das leis espirituais que nos governam, devagar, cada um de nós vai caminhar para esse entendimento. Porque nós só ouvimos aquilo que queremos ouvir. Não adianta a gente ficar buzinando na orelha dos outros que não querem ouvir o que a gente acha que é verdade. Porque ela se fecha. Porque se fosse assim, o domínio temporal teria transformado à força todas as pessoas para uma única religião. Até houve tentativas, mas ela é infrutífera, porque não funciona. Então a religião boa é aquela que ensina o bem, o amor, a bondade, o respeito. Todas as religiões têm dentro de si esses interesses. Mas por causa da nossa pequenez, nós que fazemos a movimentação religiosa, padres, pastores, não é? Sacerdotes, palestrantes, oradores, não importa quem,
ainda somos particularistas e exclusivistas, porque achamos que aquilo que a gente pensa é a maior verdade, e é a verdade maior do que as outras. E se a gente pensar bem, não é? A verdade maior, ela é simples e está colocada nesse ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente fica então pensando, bom, mas eu vou interpretar quem é meu próximo. Meu próximo são aqueles da minha igreja. Meu próximo é minha família. Meu próximo são aqueles que pensam como eu penso. E Jesus, para não deixar dúvida, através da parábola do bom samaritano, ensina quem é o próximo. Sabe quem é o próximo? Não é o samaritano. É o caído lá que ninguém sabia quem era. Porque a parábola que Jesus utiliza para ensinar o doutor da lei, não é? Ele usa, Jesus era tão perspicaz, não é? Que sabia da dificuldade do sacerdote. Então usa o inimigo do sacerdote para ser o representante do amor. E usa o próximo como anônimo. É a lição linda que deixa claro para todos nós isso. Quem era o samaritano? O desprezado pelo doutor da lei. Porque ele era, o doutor da lei era um fariseu. E os fariseus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos não pensavam do mesmo jeito que os fariseus. Os samaritanos só adotavam os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os outros, eles não se importavam com ele. E o fariseu se importava com toda a Torá, toda a Bíblia, todo o Velho Testamento. E tinha que cumprir todos eles. Então, os samaritanos eram heréticos, eram os heréticos da época. E Jesus então toma de uma historinha tão simples para mostrar para a gente quem é o nosso próximo. Para a gente não ter dúvida e não ficar com particularismos e exclusivismos. E conta, né, que um homem descendo de Jerusalém para Jericó, Jerusalém ficava num lugar mais alto, Jericó num lugar mais baixo, mais ou menos 20 quilômetros, uma cidade da outra. Descendo ele por ali, foi assaltado no caminho por ladrões, porque esse caminho era um caminho especial. Quem ia para Jericó ia para fazer negócios. Então levava dinheiro ou bens para poder fazer negócios em Jericó. E se saía de Jerusalém, devia ter dinheiro, que era a cidade mais importante da época, naquela região. Então ele é assaltado por ladrões, despido nas suas riquezas, nos seus valores, espancado, machucado e deixado ao largo do caminho. E descendo por ali, um sacerdote vê aquele homem caído, sacerdote, ele sabia das leis espirituais, então ele devia cumpri-las, passa ao largo e vai embora, nem liga para o indivíduo que está caído. Depois, em sequência, passa por ali um levita. Quem é o levita? Era o homem público, o administrador, as pessoas que eram, na época, os funcionários públicos do Estado, que conheciam as leis sociais, portanto, também tinham a obrigação de cumprir essas leis sociais.
Mas ele também passa, vê o homem caído e não se envolve, vai embora. Depois, em sequência, passa por ali o tal do samaritano, desprezado, herético, o que já estava condenado ao inferno da época. Ele então se condói daquele que ali está. Desce do cavalo, vai lá, vê que o homem está ferido, pensa as suas feridas, cuida das feridas com óleo e vinho, desinfeta e protege. Põe o homem no seu cavalo, leva até uma estalagem, que ele sabia que tinha um caminho, porque ele já conhecia esse caminho, ele era um negociante também. Entra na estalagem, fala com o dono da estalagem e diz: olha, eu tenho que seguir viagem, mas esse homem vai ficar aí, eu estou pagando em adiantado a estadia dele, cuida dele para mim, na volta te compenso por qualquer coisa adicional que precisar. E deixa o homem protegido e vai embora. Quem era o homem que caiu? Ninguém sabe. Esse é o nosso próximo. Portanto, o nosso próximo é qualquer um que cruza o nosso caminho. Não a nossa família, não o nosso parente direto, não aqueles que pensam do mesmo jeito que nós, ou que frequentam as mesmas igrejas, ou os mesmos ambientes sociais que nós. É qualquer um que cruza o nosso caminho e se encontra em dificuldade e nós podemos ajudar. Então isso não depende de religião, de maneira de pensar, de nada. Depende do sentimento que a gente desenvolve uns pelos outros, pela compreensão do que nós somos. E a boa religião é aquela que ensina o que nós somos. Qualquer que seja ela. Que nós somos irmãos. Que nós nos devemos uns aos outros. Que nós vivemos em sociedade porque precisamos trocar sentimentos, experiências, ajuda, cooperação. Por isso a palavra tolerância e cooperação devia ser palavra de nosso uso. Mas a gente não vê isso. A palavra que a gente vê, colocada pelo mundo econômico, é competição. Você tem que competir com o outro, tem que ser melhor que ele para você ter sucesso. Dane-se o outro. Não é assim? E a palavra devia ser cooperação. Não devia ser competição. Porque há lugar para todos. Mas a competição existe nas universidades, existe nas casas religiosas, existe no comércio, existe na indústria, existe na política, né? E a gente traz isso para as religiões. E cria o exclusivismo, que não faz o menor sentido. Se cair um meteoro aqui, mata todos nós, independente do saldo bancário de qualquer um. É ou não é? Qual é a diferença entre nós? Sabe, é a mesma diferença entre a goiabeira e o abacateiro, é o fruto. Porque ambas são árvores, ambas têm folhas, flores, raízes, não é? Mas o fruto é diferente, e é isso que nos distingue um do outro, o que a gente faz. E é Jesus que nos ensina isso também. A cada um é dado segundo as suas obras. Conhece-se a árvore pelo fruto. E qual é o fruto do homem? O que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz.
Esses são os nossos frutos. Não basta ser o que nós fazemos, porque às vezes a gente faz uma coisa para uma pessoa visando um golpe na frente. Então é o que pensa, o que sente e o que faz. E Jesus ensina isso também, quando ele diz: aquele que pensar mal daquela mulher que passa, já adulterou com ela. Então o pensamento é uma ação. E nós somos responsáveis pelo que pensamos. E obviamente a gente veste os nossos pensamentos com o sentimento que a gente tem. E muitas vezes transforma esse pensamento e esse sentimento numa ação inadequada. E nós somos então triplamente responsáveis. Porque usamos toda a nossa capacidade de frutificar para o lado equivocado. Então não há sentido a gente ter exclusivismos de nenhuma espécie, muito menos religiosa. Porque a religião nos conduz a Deus, esse é o papel dela. Se Deus é o Pai de todos nós, não pode excluir ninguém. Ponto, é simples assim. Mas a gente não age dessa forma. Por que a gente não age dessa forma? O que a gente deixa crescer dentro da gente que nos contamina a ponto de desrespeitar os nossos semelhantes naquilo que eles acreditam? Mesmo porque nós, sendo espíritas, temos uma responsabilidade muito maior. Porque aquelas guerras que foram feitas para tomar o Oriente Médio, porque Jesus passou por lá, as guerras fratricidas que a gente realizou com as cruzadas, nós estávamos lá fazendo isso, porque sabemos da reencarnação e sabemos que vivemos em todos esses tempos. Então é nossa responsabilidade hoje ser espírita sem exclusivismo. Dá para ser? Claro que dá. Aliás, tem que dar. É impositivo. Porque muito será pedido a quem muito foi dado. Se a gente entende que a gente é um espírito imortal, se a gente entende que a gente já teve milhares de encarnações, se a gente entende que a gente vem desenvolvendo no meio das civilizações ao longo do tempo, nós carregamos a própria história da humanidade dentro de nós e temos agora o dever de fazer uma nova história. Eu vou fazer uma história melhor, mais bonita, mais fraterna, mais amiga, mais respeitosa, de mais exemplo, porque o exemplo é mais importante do que a fala. A fala esclarece, ajuda, faz entender, mas o exemplo é uma força de arraste. Quando uma pessoa fala uma coisa e faz aquilo, ela ganha crédito. As pessoas sabem que ela honra o que fala. E a gente precisa fazer isso, ser verdadeiro com a gente mesmo. E como a gente tem conhecimento espiritual, a gente sabe que é um espírito imortal, que a vida na Terra, não é simplesmente uma passagem de algumas dezenas de anos entre o nascimento e a morte do corpo físico, para a aquisição de novos valores,
que vão ficar gravado, fixado eternamente no espírito que vive essa vida corporal, a gente tem o dever de não ser exclusivista. É difícil, é uma grande responsabilidade, né? Que a gente carrega. Eu digo sempre isso, não é fácil ser espírita. Porque cobra da gente uma atitude de valor. E é mais fácil a gente levar a vida um dia atrás do outro sem preocupação nenhuma. Ser os mortos do dia dos mortos, mesmo estando vivo no corpo físico. Não é? Então é uma responsabilidade grande mesmo. Porque a gente tem um entendimento da nossa realidade completa. A gente entende os ensinamentos de Jesus com mais clareza. Quando Jesus deixa o ambiente da cidade, sobe no Monte Tabor junto com Pedro, João e Tiago, e ali em prece, né? Entra em contato com os espíritos que já haviam vivido na terra. Moisés e Elias aparecem ali para eles. Moisés viveu 1.300 anos antes de Jesus. Elias viveu quase 9 séculos antes de Jesus. 900 anos antes de Jesus. Jesus então demonstra nessa atividade dele com os 3 discípulos que a vida continua, que o espírito é imortal. E Moisés e Elias eram homens comuns, que tiveram importância pela projeção do trabalho que realizaram, mas eram homens comuns. Então, nós não temos dúvida de que a vida continua, que nós somos espíritos imortais. E Jesus aproveita quando desce dessa experiência vivida pelos 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, ficam maravilhados. Eles perguntam a Jesus, quem era João Batista? E Jesus então identifica em João Batista o Elias que havia de vir com ele, mostrando que João Batista era a reencarnação de Elias. E quando no Monte Tabor o Elias aparece, João Batista já tinha morrido. Era de volta um espírito livre, e aparece ali para garantir a imortalidade da alma. Não há como não entender. Jesus insiste nisso para Nicodemos. Nicodemos, para a gente ganhar o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Nicodemos era doutor da lei, sabia tudo. Pós-graduado em Harvard, da época, né? E ele então se espanta com o que Jesus diz e reclama. Como um velho como eu vai entrar no ventre materno de novo? E Jesus sorri e disse, você que é um doutor da lei, não entende das coisas da terra que eu lhe falo, imagine se eu falar das coisas do céu. Porque ele está falando de coisas da terra, a reencarnação é aqui. O que nasce do Espírito é Espírito, Nicodemos. E o Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem ou para onde ele vai. Mas o que nasce da carne é carne. Quer dizer, a gente sabe de onde vem a carne, mas não sabe de onde vem o Espírito. Porque vem do mundo espiritual e não sabe quando a gente pega um nenenzinho no colo, a gente nem sabe que espírito está ali. Mas a gente abraça como se fosse o nosso filho, porque a gente deu para ele o corpo.
Na verdade, nem deu, ajudou a dar. Porque a natureza, né, já fez o trabalho de acordo com as leis biológicas estabelecidas por Deus. Tudo é estabelecido por Deus. Então a gente tem esse conhecimento, está todo ele nos ensinamentos de Jesus. Para que ser exclusivista? Se o que eu sei pode ajudar os outros, muito que bem, mas não deve nunca atrapalhar. Não é? E o exclusivismo atrapalha, porque ele parte do princípio de que você é melhor do que o outro, porque sabe mais do que ele. Acha que sabe, né? Porque esse é achismo. E a gente é assim, aprende algumas coisas, sobe numa caixinha de fósforo e acha que é o rei do mundo. Porque a gente ainda tem muito orgulho, muita vaidade. O egoísmo ainda domina os nossos sentimentos. E esse é o nosso maior inimigo. É o orgulho, o egoísmo que a gente ainda alimenta dentro de nós. E o exclusivismo é a expressão coletiva desse egoísmo. É a briga que nós estamos vendo com os partidos políticos. Não é? Por causa de quê? Do interesse imediato que está montado em cima do quê? Do egoísmo. Porque todos que estão lá, partido não interessa, estão lá para servir ao povo. E o povo é todo mundo. Não interessa se torce para o Flamengo ou para o Vasco. Não interessa isso. A gente pode ter as preferências da gente, mas nunca em detrimento do nosso semelhante. Essa é a nossa luta contra esse exclusivismo. Que a gente faz no nível individual e faz no nível coletivo. A gente faz um país com outro. Né? As nações são exclusivistas. Ainda. Você viu? Nosso presidente disse que não aceita o presidente da Argentina. O que chama isso? Exclusivismo. O que nós temos a ver com isso? O povo lá escolheu quem ele quis. E a gente tem que respeitar isso. Não faz sentido a gente estimular esse tipo de ação em nenhum campo da atividade humana. Nenhum campo da atividade humana. Nós somos, de fato, todos irmãos. Filhos do mesmo Criador. Olha que coisa maravilhosa. Todos nós somos criaturas divinas. Não é maravilhoso isso? Todos nós somos criaturas divinas. Criado pelo mesmo Pai amoroso e bom, que cuida de nós, que nos dá tudo que nós precisamos. Toda matéria-prima que a gente precisa, a gente tem de graça. A gente não paga pela luz do sol. A gente não paga pelo ar que respira. A gente não paga pela terra que nos sustenta firme, de pé nela. A gente não paga nada pela beleza da luz que a lua joga para nós, refletindo do sol. Mas a gente resolveu ser dono da terra, cercou de muro a nossa casa e ficou exclusivo. Né? Antigamente a gente vivia na tábua, era mais
condizente com a realidade fraterna. Porque a taba era de todos os índios. Todo mundo tinha direito de ficar na taba. A gente agora acha que o meu canto é meu canto e ninguém atravessa ele. Se atravessar, ai dele. A gente usa todo o potencial violento que a gente ainda armazena dentro de nós. E a gente vai morrer e vai deixar tudo aí. Tudinho. Vai levar nada, nem o corpo, que a gente acha que é nosso. Esse é o meu cabelo, aqui é onde tinha. Aqui é o meu cabelo, aqui do lado. Não é meu cabelo, é cabelo do corpo. Quando eu for, ele vai ficar lá no meio da terrinha. Se a gente não puser fogo num crematório, né? E pode fazer isso também. O que é nosso? Né? O que é nosso? O que a gente pode dizer? Isso é meu. Só o que você sente e o que você pensa, que você sabe. Só isso que é seu. O resto não é seu. O que a gente sabe e o que a gente sente, esse é nosso. Então, se a gente aumentar a nossa sabedoria e aumentar a nossa capacidade de amar, de querer, nós ficamos mais ricos. O resto é tudo material didático, instrumento para a gente adquirir essas duas coisas. E é tão bom ter conhecimento e sentimento, sabe por quê? Porque ele, quando a gente tem, ele não é nosso, a gente distribui. Não tem jeito de ter amor no coração sem dar ele para os outros. Não tem jeito de conhecer as coisas sem passar adiante. Porque é a nossa alegria. A verdadeira alegria é essa, ser útil. O resto é prazer, que passa no momento que você desfruta. Porque dura pouco, você quer ver? Você faz aquele pudim maravilhoso, está lá lindo, você come um pedaço dele e acabou. Você só fica com a lembrança, não é? Se você quiser ficar sentindo o prazer de comer o pudim, você vai morrer empanzinado de pudim, que vai forçar o organismo, ninguém aguenta isso. Então, há uma diferença nesses valores que a gente precisa aprender a buscar na gente. A vida não é uma busca de prazer, mas ela é uma busca de alegria. Outro dia eu vi uma chargezinha interessante, uma frase. O amor não é trazer alguém para a sua cama, é trazer alguém para a sua vida. Grande diferença, né? Mas as pessoas confundem amor com trazer para a cama. Primeiro encontro, já vai para a cama. Não entendeu nada do sentimento. Porque a gente acha que amar é ter. Amar não é ter, amar é dar. É ser e dar. E a gente vai com dificuldade aprendendo isso, mas vai aprender. Porque o objetivo do Espírito é evoluir, até alcançar a compreensão máxima do Criador. Que é difícil para a gente entender, né? Você já pensou em entender uma mente, uma inteligência capaz de criar
3 trilhões de galáxias? Alguém sabe que número é, que tamanho é 3 trilhões? Sabe quantas estrelas tem em cada galáxia? De 100 a 200 bilhões de estrelas. Multiplica 3 trilhões por 200 bilhões, vocês vão ter uma ideia, já perdeu a ideia porque é grande demais, do número de estrelas que a gente pode observar, porque isso é uma medida humana. A gente não sabe o que vai além da capacidade de observação nossa. Esse é o Criador, a inteligência suprema, que cria tudo isso. E os cientistas ainda falam em universo paralelo. Aí a gente fica maluco, não é? Porque se esse universo com 3 trilhões de galáxias a gente não consegue entender, imagine existir muitos universos igual a esses, que não fala com o outro porque a gente não sabe que eles existem. É só teoria por enquanto. Ninguém demonstrou e provou que existe multiverso. A gente sabe do nosso universo que a gente já está fascinado com ele. Fascinado. Olhar uma noite cheia de estrela é fascinante. Do mesmo jeito de você parar num campo e olhar a multiplicidade de florzinha que aparece naquele campo, é fascinante. E a gente pisa nelas e fica olhando para o umbigo. E não enxerga, porque a gente não enxerga o umbigo da gente não, viu? Especialmente os mais gordinhos. Não dá para enxergar, né? Então, nada de exclusivismo. A gente tem que aprender a mudar isso na vida da gente. Vamos aceitar as pessoas como elas são, respeitá-las como elas são. Porque Deus nos criou com livre arbítrio. Cada um pensa do jeito que quiser. E é responsável pelo jeito que pensa. Ponto final. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas é duro a gente fazer isso. Porque quando a gente vê um filho da gente pensando atrapalhado e fica, oh meu Deus, o que eu fiz de errado para ele estar fazendo isso? Você não fez nada de errado, ele é ele, você é você. Só isso. Seu filho não é sua propriedade, você não tem gerência sobre a vontade dele. É duro isso, né? Dói no coração do pai e da mãe, mais da mãe do que do pai. Mas é assim, porque cada um de nós é um espírito independente, um indivíduo próprio, com a sua própria história, mesmo que a gente viva interdependente um do outro, mas cada um mantém dentro de si a liberdade de pensar, de querer, de fazer. É um indivíduo próprio. E isso é dádiva divina. Nem Deus tira isso de nós, porque Ele deu porque sabia que era importante. Por que nós vamos nos aventurar a questionar Deus nisso? Né? A gente aprende a ver o filho da gente sofrer, qual é o problema? A gente aprende. E aí começa a pensar em todos os pais e todas as mães que têm filhos sofrendo. Porque a dor do Silva, do Xavier, do Sebastião, do Manuel é a mesma. Quando alguém está com dor, está com dor. Não importa o nome ou o sobrenome que ele tem. É o nosso próximo, anônimo, caído na estrada entre Jerusalém e Jericó.
Que Deus nos dê bastante força para a gente ser assim. Muito obrigado pela paciência de vocês.